É comum vermos em séries policiais e criminológicas referências ao comportamento subjetivo de certas pessoas que levam ou induzem ao crime. Termos como psicopatia, sociopatia e outras psicopatologias são comumente utilizados dentro do direito. Mas eis a questão: até quando elementos tão concernentes à psicologia podem ser judicializados e quais implicações são observadas no construto social da periculosidade na criminalização do ser e da vida? Com as mudanças na estrutura social e nas legislações penais entre os séculos XIX e XX, a penalidade moderna passa a orientar-se cada vez mais em direção ao homem criminoso e não ao fato definido como crime, sob a perspectiva do positivismo criminal, que defende que o fenótipo dos sujeitos pode indicar tendências ao crime, bem como outros traços da personalidade. Segundo Foucault, o julgamento não estaria mais orientado ao resultado de um inquérito, e outro tipo de saber foi necessário ser introduzido, que levanta perguntas como: quem é este criminoso ou qual grau de perigo ele representa? Inaugura-se, assim, uma série de saberes, técnicas e discursos científicos que serão incorporados e entrelaçados às práticas punitivas e avaliadoras de comportamento e personalidade. Transfere-se o poder de julgar, como explica Foucault, às instâncias e personagens extrajurídicos, como psicólogos, criminólogos e psiquiatras. Segundo ele, existe na justiça moderna e entre aqueles que a distribuem uma vergonha de punir, que nem sempre exclui o zelo. Ela aumenta constantemente. Sobre esta chaga, pululam os psicólogos e o pequeno funcionário da ortopedia moral. No contexto brasileiro há, inclusive, certa polêmica dentro da avaliação penal. Ao punir alguém por certo crime, devem ser analisadas apenas as circunstâncias fáticas do ato criminoso ou as questões comportamentais e psicológicas do autor seriam levadas em consideração para aumentar ou diminuir a pena. Bem, de acordo com o Código Penal, em seu artigo 59, a conduta social e a personalidade do agente são sim elementos do crime passíveis de orientar a decisão do juiz quanto ao estabelecimento da pena. Entretanto, a questão não é assim tão simples. Por outro lado, há quem defenda que os pressupostos pessoais e as características psicossociais como fundamento penal são inconstitucionais. Isso porque um dos princípios que orientam o direito penal brasileiro é o da materialidade, que diz que um indivíduo só pode ser punível penalmente por suas ações e omissões no momento fático, e não por uma personalidade específica que ele tenha. Segundo Giordani Brunelli, em artigo publicado em 2019, constitui um equívoco pensar o direito penal de forma utilitária, enxergando como uma ferramenta de prevenção geral. A pena também não deve buscar reformar ou neutralizar o criminoso, não deve ser tida como instrumento a serviço da prevenção especial. Com a promulgação da Lei de Execuções Penais, foi instituída a classificação do condenado por meio de seus antecedentes e de sua personalidade, sendo indicado o tratamento penitenciário apropriado e concedido benefícios de progressão de regime ou livramento condicional. Em 2003, a Lei 10.792 retirou a obrigatoriedade do exame criminológico no âmbito da execução penal. A modificação legal gerou tantas reações contrárias até que o STF, em 2006, decidiu que, apesar de a lei ter excluído a referência ao exame criminológico, nada impediria que os magistrados determinassem a realização deste. Diante de tal quadro, em 2010, o Conselho Federal de Psicologia editou a Resolução 9, que vedava ao psicólogo a realização do exame criminológico. Um ano mais tarde, é aprovada a Resolução 12, a qual restringiu a realização de avaliações para subsídio de decisão judicial apenas pelo psicólogo que atua como profissional de referência para o acompanhamento da pessoa em cumprimento da pena. Através do livro Fragmentos de Discursos Não Tão Amorosos sobre o exame criminológico, temos uma amostra do grande impasse jurídico, profissional, social e ético que foi instalado em torno da polêmica do exame. Vejamos alguns trechos de posicionamentos. Contrário vindo de uma psicóloga. Por que continuarmos fazendo exame criminológico se até mesmo o órgão regulador da nossa profissão o desqualifica como instrumento científico? Por outro lado, um preso diz a favor: a psicologia é extremamente importante no sistema prisional. Esse instrumento é uma forma de colher informações que vão avaliar as condições do preso ser solto. A psicologia vai trazer a verdade sobre aquele sujeito. Desastroso contexto, nos parece clara a função da aplicação da análise da conduta social e da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena, no artigo 59, e o exame criminológico na avaliação dos condenados, que defendem e mantêm a lógica de preconceitos de exclusão social por meio da máquina de judicialização da vida e encarceramento em massa.
Em outras palavras, os exames técnicos simplistas, que alimentam determinismos cegos, reproduzem uma série de estereótipos e preconceitos que permeiam os processos de criminalização de nossa sociedade, que atestam maciçamente que os criminosos e os sujeitos perigosos são em sua maioria os jovens, pobres e negros.